Vamos ao primeiro tema do programa de hoje. Já são quase 20 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. O número de mortos é incerto. Não, são aproximadamente 2,5 milhões de refugiados. A maioria seguiu para a Polônia. Há também uma guerra de informações e muita gente que virou especialista em conflitos internacionais na internet. É possível mensurar os impactos econômicos dessa guerra? Até quando vai durar o conflito? E como isso pode impactar ou não o Brasil? Eu começo esse debate com você, Paulo Figueiredo. Essa é uma pergunta muito difícil, são várias perguntas muito difíceis, Silvio. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que o Putin quer, o que o Putin está tentando obter com essa guerra. Porque até isso não está claro até agora. Existem basicamente 3 cenários. Um cenário onde ele vai fazer uma ocupação só de determinadas zonas que são consideradas separatistas, e isso está ficando um cenário que está se tornando cada vez menos provável. Um segundo cenário, onde ele vai ocupar metade da Ucrânia, a metade mais alinhada com a Rússia, étnica e culturalmente mais alinhada com a Rússia, e um terceiro cenário, onde ele vai partir para a ocupação total da Ucrânia. Isso, nós temos que pensar no seguinte: essas consequências são consequências de longo prazo, não são consequências só econômicas. E também precisamos entender o que levou a isso, o que levou a nós, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, voltarmos a ter uma guerra na Europa. E a explicação para isso é muito clara. É a fraqueza do Ocidente que levou a isso. Nós estamos há muito tempo, o Ocidente está há muito tempo enfraquecido, descolado do mundo real. Enquanto nós estávamos discutindo aqui qual é o banheiro certo que alguém deve usar, se vidas negras importam mais do que vidas brancas, qual é a política ambiental que nós devemos ter de energia limpa, né? Nós transferimos a responsabilidade, o grande ícone da política energética do mundo era uma adolescente revoltada, autista. Enquanto o Ocidente estava nesse caos, nessa histeria louca, enquanto nós estávamos mascarando as nossas crianças na escola, tirando as nossas crianças da escola, enquanto isso estava acontecendo, do outro lado do mundo, fora da civilização ocidental, os russos se preparavam para uma guerra. Os chineses estão há muito tempo se preparando para uma guerra. Então, essa fraqueza, a eleição de líderes fracos na Europa, um líder débil, física e mentalmente, liderando o mundo livre, presidindo os Estados Unidos da América, um país que está cada vez mais dividido, um país que garantia a segurança mundial, é um país que está cada vez mais dividido e enfraquecido em tensões que são absolutamente inexistentes e irrelevantes. Enquanto nós estávamos nessa situação, o resto do mundo estava se preocupando com a vida como ela é. E agora, o Donald Trump avisou, né? A Europa depender energeticamente da Rússia teria graves consequências. O mundo, os Estados Unidos perderem a sua independência energética, a gente deve lembrar que apenas 2 anos atrás, durante o governo Donald Trump, os Estados Unidos eram autossuficientes energeticamente. Agora, nós não sabemos o que fazer. Você vê os Estados Unidos tendo que escolher se vai importar petróleo da Rússia, ou se vai importar petróleo da Venezuela, ou se vai importar petróleo do Oriente Médio, de países que também não são exatamente democracias. Então, o mundo real é muito mais complexo e muito mais sofisticado e exige pessoas maduras tomando decisões reais, que o Ocidente perdeu essa capacidade. E isso foi algo proposital. Todas essas ideologias foram fomentadas no Ocidente justamente pelos adversários do Ocidente. A China fomenta essas ideologias no cinema, no entretenimento. A Rússia implementou essas ideologias ao longo do século XX nos Estados Unidos, inclusive através de agentes, espiões enfim, algo que é bastante documentado para quem quiser estudar. Então nós devemos pensar o seguinte: o que vai acontecer a partir de agora? Talvez o que aconteça a partir de agora seja o Ocidente acordar. Talvez nós voltemos ao mundo real, onde adultos voltem a discutir as coisas que realmente importam: terra, energia, cultura, poder, a garantia da soberania dos nossos países. Talvez essa seja a grande consequência dessa guerra. E nós estamos assistindo apenas o primeiro ato. É muito possível que o Putin, a partir de agora, consiga um pedaço do que ele quer, segure um tempo, espere um outro momento de fraqueza para continuar avançando. Talvez seja isso que vai acontecer. Mas certamente nós só assistimos o primeiro ato até agora.